Essa é uma imagem composta na Lua, apresentando ambas as imagens simultaneamente, e este é o interior de um domo hemisférico. E agora, você vê se você alinhar o ponto de vértice central no interior de um domo hemisférico. Então se torna bastante óbvio. Se você apagar as linhas vetoriais de fora do domo, ele se tornará realmente óbvio. E quando você vê, torna-se muito difícil de não ver. Não é uma esfera, é uma ilusão de ótica. São as marcas de um domo hemisférico, e não é apenas a coroa do ápice interior do firmamento. É também um reflexo do centro do nosso reino abaixo. Essa área da Lua empresta a sua forma esférica por causa dos chamados raios que emanam dele, mas, como você pode ver, é uma ilusão de ótica. Os raios são, na verdade, costelas hemisféricas decorrentes da coroa do domo. Esta área no meio dessas costelas não é uma cratera, é o vórtice diretamente abaixo do ponto mais alto do domo. Os controladores nomearam esta área Tycho. Foi dado este nome, dizem-nos, pelo jesuíta astrônomo Giovanni Riccioli, em 1651. Se não fosse por Tycho, os controladores de nosso reino teriam muita dificuldade em convencer milhões de que eles viviam em uma bola giratória gigante. E como tudo, ou mais, usaram Tycho para esconder coisas à vista de todos. Por exemplo, outro astrônomo maçônico do século XVII, chamado Pierre Gassendi, chamou de umbilicus lunaris, o umbigo da Lua. O que é interessante, pois a mitologia nórdica usa a mesma comparação ao umbigo para descrever Hvergelmir, o redemoinho no centro de nosso reino. Space Odyssey, de Arthur C. Clarke, um dos mais famosos romances de ficção científica de todos os tempos, apresenta uma cratera na Lua chamada Tycho. No romance, os cientistas descobrem que há um forte campo magnético que emana da cratera e descobrem que está vindo de um cubo monolítico preto, enterrado a 50 metros dentro da cratera. Um monólito negro, uma rupes nigra, uma rocha negra magnética. Se você separar as duas imagens, então pode ver claramente como elas são, na verdade, duas imagens de dois ângulos diferentes, e de alguma forma acabaram sobrepostas uma à outra. Não vemos nenhum oceano ou massa de água capturada na primeira imagem, o que sugere que existe algum tipo de radiação de raio-x em jogo. Não vemos o vértice no centro da primeira imagem por este motivo. E, novamente, ninguém sabe como essas imagens foram formadas. Mas, se algum tipo de feixe de radiação fosse o responsável, então a primeira imagem das massas de terra do nosso reino maior foi provavelmente capturada quando os raios atingiram o firmamento. Como esses raios foram refletidos em nossa ionosfera, começaram a formar a massa de plasma que chamamos de Lua. É provável que a segunda imagem tenha sido capturada, e essa é a imagem do firmamento, na estrutura existente acima de nós. E é por isso que podemos ver o esboço dessa estrutura. As estrelas, além dessa estrutura, e o reflexo do vértice e outras grandes profundezas abaixo. A Lua é uma obra-prima de perspectiva distorcida, uma incorporação do plasma de como é acima, é também abaixo. E vai dar muito trabalho e consideração cuidadosa ao suavizar essa distorção para tentar chegar a algum lugar perto o suficiente para criar um mapa adequado do mundo em que vivemos. Por causa da Lua ser uma massa de plasma em formato de disco, a primeira imagem do terreno apresenta algumas curvas de distorção, e você pode ver isso aqui nas bordas, como as terras começam a deformar e envolver um pouco. Muito trabalho sério é preciso para criar uma projeção plana dessa distorção, mas não deve ser muito difícil, pois a distorção é apenas leve em torno dessas bordas. E é por isso que Sturgius pôde mapear os círculos de latitude, estações e fusos horários muito precisamente. Um mapa sem distorção pode aparecer algo como isso, mas questões importantes permanecem. Se o vértice central está ausente da imagem da Terra na Lua, então, por que Sturgius plotou a Terra que assumimos ser hiperbórea aqui, a qual não está no centro? E sobre todas essas outras terras, o Sol e a Lua não podem viajar acima de toda esta Terra,
pois levaria mais de 24 horas para circular tudo isso. E conhecemos os passos do Sol e da Lua. E a grande questão, aquela que você está louco para perguntar desde que descobrimos o único mapa que temos. Onde está a parede de gelo que vocês, terraplanistas, batem constantemente? Vamos começar com a Hiperbórea. E é aqui que muitos terraplanistas podem apresentar dissonância cognitiva. Embora Sturgius tenha traçado a Hiperbórea aqui, não há prova de que essa seja a verdadeira hiperbórica. Há muitas massas de terras diferentes nessa região, e não podemos ter certeza. Me dói dizer que a Hiperbórea de Mercator provavelmente é obra dos maçons, para nos tirar do caminho verdadeiro. E este é o nosso propósito sobre o assunto, não é? Casar pela verdade é um negócio difícil, e à medida que vamos mais fundo, percebemos que os artefatos que encontramos antes podem não ser tão úteis ou importantes como pensávamos inicialmente. Todos nós erramos às vezes, mas fique comigo. Não precisa se desesperar ainda. É muito interessante que o mapa de Urbano Monte tenha sido adicionado à coleção de mapas da Universidade Stanford e disponibilizado ao público em 2017. No mesmo ano, a Terra plana estava ganhando grande tração, e as pessoas estavam começando a acordar. Também é interessante que tenha sido organizado como uma planosfera. As enormes folhas individuais deste mapa foram originalmente organizadas como uma projeção do Atlas, mas David Ramsey comprou um mapa em 2016. E a equipe começou a trabalhar, digitalizando cada folha individualmente e processando-as digitalmente para embrulhar em torno de uma esfera. Talvez a liberação do maravilhoso mapa de Monty tenha sido uma tentativa de manter os terraplanistas pensando que a hiperbórica estava localizada no Polo Norte. E talvez trazer de volta a qualquer um que estava em cima do muro e não tinha realmente despertado ainda. Um ato muito sutil de manipulação. Mas por que eles querem que a comunidade da Terra plana mantenha-se fixada na Hiperbórea? Eu tenho algumas ideias a respeito da Hiperbórea, mas primeiro devemos voltar aos relógios que aqueles do mundo antigo conheciam. Eles sabiam exatamente o tipo de terra em que viviam, e isso é exibido para todo mundo ver aqui em nossos relógios astronômicos, o indicador zodiacal, ou o que é oficialmente conhecido como o mostrador eclíptico, no relógio astronômico de Praga, supostamente construído no século XVI. Não divide seus 30 graus de constelações em arcos igualmente. Também está fora do centro do mapa de trás e parece distorcido, e muitos relógios do Velho Mundo apresentam mostradores eclípticos bem semelhantes. Mas vamos olhar um pouco mais de perto neste magnífico relógio de Praga. Como você pode ver, o mostrador do zodíaco contém uma borda que apresenta uma série de linhas verticais. Essas linhas representam um pedaço de 5 dias e cada seção do zodíaco representa um mês. Aqueles do mundo antigo usavam esse marcador para acompanhar as estações, as fases da lua e apresentar a data. Mas, em um reino de círculos perfeitos, por que 6 dos arcos de 30 graus aqui representados em um espaço menor do que os outros 6? Todos eles contêm 5 subseções. Então por que são diferentes? Como você pode ver aqui, o relógio astronômico de Praga apresenta as terras da Terra no meio, porque o mostrador eclíptico precisa ser maior e descentrado com a representação da Terra. Os mentirosos oficiais de nosso reino, os controladores satânicos, têm uma resposta, claro. Eles nos dizem que é porque o mostrador eclíptico é uma projeção estereográfica. Projeção estereográfica é uma função de mapeamento que projeta uma esfera em um plano. Todos os mapas são projeções estereográficas. Não temos mapas precisos. A Wikipédia nos diz que o plano eclíptico é projetado no mostrador do relógio. É por causa do ângulo inclinado de rotação da Terra em relação ao seu plano orbital. Ele é deslocado do centro e parece estar distorcido. O ponto de projeção para a projeção estereográfica é o Polo Norte. Em seu modelo heliocêntrico fabricado, a Terra tem uma inclinação axial de 23,4 graus.
Os controladores precisaram inventar a inclinação axial para justificar toda a mentira esférica, para justificar as estações do ano, climas amplamente diferentes, e para justificar a posição fixa absoluta dos polos sobre o verdadeiro norte geográfico. A razão pela qual os polos não parecem se mover, eles dizem, é porque Polaris fica quase em linha reta, como o eixo de rotação da Terra acima do Polo Norte. O Polo Norte celeste, Polaris, fica quase imóvel no céu e todas as estrelas do céu do norte parecem girar em torno dela. Lembre-se, tudo em seu modelo está se movendo a velocidades incompreensíveis, mas podemos ver, com nossos próprios olhos, que Polaris permanece fixa. Se eles não inventassem a inclinação axial, ou o que é conhecido como obliquidade da eclíptica, então eles não teriam como justificar isso em seu modelo do mundo das fadas, de planetas em órbita. Polaris não se move, permanece fixa. Se você estiver na Islândia ou na América, você pode filmar uma trilha de estrelas em Polaris, ela permanecendo fixa, mas não está fixada diretamente acima da cabeça nesses locais. O único lugar, dizem-nos, para observar Polaris diretamente acima, em um ângulo de 90 graus, é no verdadeiro Polo Norte geográfico. Você sabe, aquele lugar onde ninguém se aventura. É por isso que eles inventaram a inclinação. Eles nos dizem que o verdadeiro Polo Norte geográfico da Terra está inclinado diretamente ao polo e até girando em sua leve inclinação, Polaris parece permanecer fixa. Dizem-nos que a natureza constante das estrelas é uma ilusão de ótica, mas suas mentiras desmoronam rapidamente quando você considera que todo o sistema de constelações, nas estrelas acima, permanece constante. Sempre vemos as mesmas estrelas e constelações. Se a Terra girasse em seu eixo enquanto orbita o Sol, e o Sol estivesse passando por nossa galáxia, que também está se movendo em um universo maior, seria a precessão do equinócio realmente possível? Iriam as constelações dos círculos trópicos de latitude realmente apresentar tanta consistência na união ano após ano nos solstícios? Ou isso pareceria um pouco mais aleatório? Eles são mentirosos. E todos nós sabemos que a água não mente. A água em repouso não se curva ou é convexa. Para você ver, os controladores satânicos são mestres da engenharia reversa. O mostrador eclíptico celestial do zodíaco não é uma projeção estereográfica. Todo o modelo heliocêntrico é ciência de engenharia reversa. E eles tiveram que começar a empolar e rastrear seus passos para garantir que justificariam sua posição fixa e imóvel, e certificar-se de que era compatível com o globo deles. O relógio astronômico de Praga foi alterado drasticamente nos últimos 200 anos. Sofreu incêndios, foi restaurado e alterado. E você pode ver isso aqui, na forma como a projeção da Terra atrás do relógio foi modificada ao longo do tempo de um mapa plano para uma esfera protuberante e feia. Mas veja, quando é e como vi, então tudo começa a fazer sentido. Apesar de todos terem 5 subseções iguais, nossa localização é limitada dentro de uma porção do reino maior. É isso que governa nossa perspectiva de observação das estrelas. A forma deste estilo não tem nada a ver com uma inclinação axial. É projetada desta forma para refletir nosso mundo conhecido dentro deste bolsão de campo magnético. O reino é muito maior e, portanto, o firmamento e a circunferência das estrelas fixas e as águas além são muito maiores do que a circunferência de nosso próprio campo magnético. Polaris está aqui, acima do centro, e isso é muito importante. Eles nos dizem que nosso polo norte magnético é separado do que eles chamam de norte geográfico verdadeiro. Nosso polo norte magnético está se movendo. Como pode ser? É só mais uma de suas mentiras, não é? É uma meia-verdade. Eles nos contam, ao longo de um século, que o polo norte magnético mudou de sua localização logo acima do Canadá para perto da Groenlândia, e agora está a caminho da Sibéria. Está se movendo rápido. Por quê? O símbolo da suástica e o sol negro oferecem algumas pistas sobre o porquê. Uns anos para cá, os terraplanistas passaram a ver o polo norte magnético e o polo norte geográfico como sinônimos, mas eles não são, como você sabe, mas só acho que simbolizam um vértice.
mas o Sol negro leva a sua mensagem simbólica mais longe. O círculo central aqui representa o núcleo de ferro. O Sol negro, ou o que Mercator dá o nome fictício de Rupes nigra, mas vale mais de perto. Há outro anel fora do núcleo central. Lembre-se, o Sol negro é o núcleo energético dentro do vértice. E lembre-se também, no modelo heliocêntrico, eles reconhecem que o núcleo da Terra é uma esfera de ferro sólido, mas existe um núcleo externo de líquido de ferro fundido. Eles também nos dizem que este núcleo externo líquido é responsável por produzir nosso campo magnético móvel e os polos. É por isso que o polo está se movendo, porque o campo magnético não emana do núcleo sólido, mas de um líquido volátil externo. É isso que o segundo círculo é, que representa o. E como tudo que se relaciona ao heliocentrismo, tudo que você precisa fazer é aplicar o bom senso e nivelar a curva. E as coisas começam a fazer sentido. Não há um núcleo externo esférico, mas algum tipo de bobina eletromagnética, talvez até mesmo feita de ferro fundido em torno do núcleo sólido central. No núcleo, temos uma abertura de vértice, mas a fonte energética volátil real está abaixo. O núcleo central é semelhante a um mostrador central de relógio. É sólido e permanece fixo, e tudo o mais se move ao seu redor. Mas também é a pedra angular responsável por todo este movimento. Tudo ao redor do nosso mundo se move. As estrelas acima se movem, o Sol e a Lua, e o núcleo externo, eletromagnético, abaixo de nós. E, ao mesmo tempo, a própria Terra e o núcleo sólido central permanecem estacionários. E não apenas este núcleo externo se move e leva nosso polo norte magnético com ele, mas é altamente provável que se mova de acordo com a precessão do equinócio no tempo com as estrelas acima, à medida que se movem de suas posições fixas. O que significa que, provavelmente, se move 30 graus da circunferência do reino a cada 2160 anos. O polo norte magnético se move lentamente e é tão natural quanto uma jornada concêntrica do Sol e da Lua acima de nós. E é por isso que o símbolo do Sol negro é uma roda de 12 raios. Cada raio representa uma constelação fixa do zodíaco. Cada seção é uma idade individual e o resultado é uma situação como esta. A cada 2160 anos, nosso polo norte magnético circunda o núcleo sólido interno e o vértice em 30 graus. É por isso que o polo mudou do Canadá e está a caminho da Sibéria. Está atravessando o centro externo círculo, ou o que é mais apropriadamente denominado o círculo magnético. Nós vivemos dentro de um relógio perfeito, dentro do relógio de Deus. O Sol e a Lua circundam nosso polo norte magnético, que está situado praticamente no centro da massa de terra do nosso mundo conhecido. Mas este polo norte magnético circunda o vértice interno e completa uma revolução inteira a cada 25.920 anos, o que é conhecido como o Grande Ano.